Eu gravei um conteúdo completo e direto ao ponto, mostrando por que vale a pena você trabalhar com o YouTube mesmo sem aparecer. Te mostrei exemplos reais, fiz simulações de ganhos, nivelando bem por baixo e ainda assim um salário muito acima da média. E mostrei alguns exemplos, inclusive, do meu próprio canal. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para você conferir. O Corinthians eu acho que é o único clube que, mesmo na crise, consegue ser referência em alguma coisa. Preste atenção nisso aqui. Os antes, acho que eles pensam assim, cara, como é que pode? O Corinthians tá na merda, o time do Corinthians tá na merda, mas ainda assim os caras são mais respeitados do que nós que estamos aqui. Ó, se liga. Primeiro esse trecho, depois a gente vai pra notícia completa, ok? A CBF anunciou a contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. Espetacular, baita treinador, melhor opção pro Brasil, na minha opinião. Seu primeiro jogo oficial no Brasil será na Neoquímica Arena contra o Paraguai em 10 de junho para as eliminatórias da Copa 2026. E aqui eu vou trazer todos os detalhes para vocês, porque é muito mais do que isso, tá? Embora a estreia de Carlo Ancelotti esteja marcada para o solo estrangeiro no confronto contra o Equador, fora de casa, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, o primeiro compromisso da seleção como mandante, sob o comando do italiano, será em Itaquera, no dia 10 de junho, às 9h45 da noite, contra o Paraguai e provavelmente contra o Romero, né, na Neoquímica Arena. Além de receber a primeira partida de Ancelotti no país, a estrutura do timão será palco do primeiro treino da seleção brasileira sob o comando do treinador. De acordo com a repórter Gabriela Ribeiro da TV Globo, o centro de treinamento Dr. Joaquim Grava será utilizado pela equipe brasileira na preparação para os próximos compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, como havia antecipado o meu timão. A escolha do Corinthians como base da seleção reforça a estrutura e o prestígio do clube no cenário nacional. Vale mencionar que tanto o CT Joaquim Grava como a Neoquímica Arena já foram utilizadas em outras ocasiões. Aí ele falou aqui, ó, trazer Ancelotti para o Brasil é mais do que um movimento estratégico, é uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar um lugar mais alto no pódio. Então basicamente a gente está vendo aqui um prestígio muito grande de um time que, apesar de estar em crise, tem tudo para dar certo, tá? E isso deixa a gente um pouco mais menos triste, porque o Corinthians tem da onde tirar, né, cara? Só que está sendo mal utilizado. O Corinthians, o clube está sendo mal representado, tá? Dentro de campo também, né? Cada vez mais, ó. Já vai colocar o homem no melhor gramado do Brasil, vai deixar ele mal acostumado. O Corinthians, quando for administrado de maneira decente, será o maior clube do mundo, exatamente. Neoquímica Arena, a melhor. Todo mundo ama o Corinthians. Cara, o Abel Ferreira não mede palavras quando perde ou quando ganha do Corinthians para falar. O melhor gramado do Brasil é da Neoquímica Arena. Só que ele não cita o nome, ele só fala assim, você sabe qual é, já falei. Já falou uma vez, a segunda vez ele não falou mais o nome, acho que a terceira vez ele já... Tipo assim, você já sabe o que eu tô falando, cara. Claro, não é o melhor estádio do Brasil, no melhor estádio, Dorival tendo que prestar a casa dele para seu ex com o atual... Nossa. Seria bom fazer logo um acordo para ele vir treinar o Timão. O problema do Corinthians também pode ser que seja falta de pulso firme ali do comando, tá? Eu não sei, eu tava vendo o Thiago Life falando sobre isso. E eu concordo. Eu não sei se o Dorival Júnior é o cara pra fazer estremecer aquele elenco do Corinthians no vestiário, quando o Corinthians faz um papelão, como tá fazendo ultimamente, né? Não vou falar um papelão contra o Mirassol, mas tá fazendo isso de forma recorrente, né, cara? Uma coisa que pode dar uma aliviada nessa crise, daqui a um tempinho, ó, em evolução. Esse cara aqui, ó. Garro pode participar de treinos com o elenco do Corinthians já nesta semana. Rodrigo Garro, meio do Corinthians, está em fase final de recuperação de uma tendinopatia no joelho direito e pode voltar a treinar parcialmente com o elenco ainda nesta semana. Conforme apurado pela reportagem do meu timão, a expectativa é que ele tenha condição de jogar contra o Vitória em dia 1º de julho. A evolução de Garro nas próximas 2 semanas será determinante para a definição interna de um prazo. No momento, o argentino faz testes leves em campo no centro de treinamento e ainda trabalha para recuperar a forma física. O retorno aos gramados acontecerá de forma cautelosa para evitar novos problemas físicos no futuro. Garro não atua desde a final do Campeonato Paulista em 27 de março. Pode colocar o Messi para criar jogadas, se não contratar zagueiro, esse time não vai a lugar nenhum. Eu concordo em parte aqui, mas eu também não acho que o problema do Corinthians é só escalação. Eu não acho que o problema do Corinthians é só os 11 que entram em campo ali ou então os substitutos. Cara, há quanto tempo a gente não fala a mesma coisa? A postura do time é um lixo. Eu vi o Thiago Life hoje falando, vejam lá no canal Timão React, eu fiz um react dele falando exatamente isso. Agora, essa frieza do Dorival, né, esse tom que eu já falei sobre seleção brasileira, mais monótono do Dorival, de acalmar as coisas e sempre tentar, não, vou conversar com o atleta, desse jeito dele bem frio. Eu não acho que combine com o Corinthians, já falei. Algumas pessoas que eu converso acham que isso vai ser necessário nesse momento, porque o extracampo do Corinthians é tão turbulento, tão complicado,
tanta notícia de polícia, de investigação, que talvez seja necessário ter um cara lá dentro que acalme. Só que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho, assim, olhando, que não combina muito, porque esse time do Corinthians, nesses últimos jogos, e não sei se vocês corintianos do chat vão concordar comigo, mas esse é o time menos Corinthians que eu já vi. Eu até falei do último jogo, foi o jogo menos Corinthians que eu vi nos últimos tempos. Esse time não parece o Corinthians, entendeu? Não é aquele negócio de rasgar, de ter um pouco, de ter uma vontade extra no campo, de ir atrás, de sujar o uniforme, assim, não me parece que eles estão com isso. Um lance foi o do Ranieri, que todo mundo comentou. Ranieri toma uma entrada, fica sangrando, o Mateuzinho vai lá e manda ele levantar, assim. É um cara que tem uma visão de fora. É um São Paulino que sempre apoiou do Corinthians e que ultimamente não tá apanhando mais. Isso não é coincidência, isso não é por acaso, velho. Pro Corinthians começar a perder pro São Paulo, que era o freguês, com recorrência, alguma coisa de muito errado está acontecendo. Pro Corinthians virar essa chacota, inclusive dentro de casa, muitas vezes, tendo dificuldade, jogando acovardado e só reagindo se o adversário fizer alguma coisa, nunca tendo aquela, eu vou tomar conta dessa porra desse jogo e acabou. Não. O Corinthians não é mais assim. Então, isso aí vem de muito tempo, a gente tem que saber como resolver isso. Entrou o time, entra elenco, sai elenco, entra treinador, sai treinador e a coisa continua a mesma coisa. A única mudança significativa que aconteceu com o Corinthians foi no final do ano passado, quando o Ramon Dias botou esse time pra jogar bola de verdade. Só que eu acho que os caras ficaram de salto alto. E aí, meus amigos, acaba qualquer time. Não tinha ganhado nada. Aí levou aquele susto na Libertadores, né? Susto não, né? Levou aquela pancada na Libertadores do Barcelona. Foi pressionado pela torcida. A torcida realmente pressionou o time. Os caras viram que o buraco era mais embaixo. E aí voltaram a jogar bola. E o Corinthians ganhou do Palmeiras, aquele jogo que mostrou muita raça dos caras. Mostrou muito mais do que a gente estava vendo. Só que aí voltou a mesma coisa. O Corinthians hoje é um time extremamente dócil, né? Um time que não morde ninguém, não machuca ninguém. Todo time vai lá, tem coragem de jogar contra o Corinthians. Em casa, fora de casa. A diferença é que em casa ainda tem a torcida para empurrar o time o jogo inteiro. Fora de casa tem também, mas tem em menor número. Então a torcida adversária sempre vai fazer ali, né? Enfim, o Corinthians estranha, parece estranha. Tá jogando fora de casa estranho, não sabe jogar mais. Pisa na bola, aquela coisa toda. Dentro de casa até tem dá aquela enganada na torcida, né? Mas isso aí, cara, e é o que eu falo, não, o problema nunca foi treinador, velho. Estão vendo? Como o buraco é muito mais embaixo, não é só a defesa, é o meio-campo, é o time sem criatividade, é o time sem vontade de jogar, que é a pior coisa que tem. E ainda assim, com tudo isso, o Corinthians tem esse prestígio todo, né, com um treinador aí, com certeza, deve ter tido peso nessa decisão. Vamos jogar no melhor gramado. Qual é o melhor gramado aí? O melhor estádio, melhor CT? Do Corinthians, então vamos jogar lá. Porque é o lugar da seleção brasileira jogar lá, entendeu? Enfim, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!